No dia 15 de janeiro de 1947, Beth Bessinger estava passeando com a sua filha quando ela viu alguma coisa que ela pensou que fosse um manequim dividido em duas partes. Só que ela estava enganada. O que ela tinha visto, na verdade, era o corpo de Elizabeth Short, que ficou conhecida como Dália Negra. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Aproveita que você tá aqui, se inscreve nesse canal caso você não seja inscrito ainda. E se você tiver pelo computador, tem como você clicar nesse lobinho aqui, que tem como se inscrever por ele também. Testa? Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. Porque é por lá que vocês ficam sabendo das novidades, a gente bate um papo, troca uma ideia. E também segue o @BerroPod, que é o nosso novo projeto de podcast, que você encontra em todas as plataformas de áudio. A gente fala sobre culturas e sexualidades na sociedade. Então, se você gosta desse tema, só procurar. Berro Podcast. Mais uma quinta, mais um caso sem solução neste canal. Então vem comigo para saber o que acontece nessa história. A Beth Bessinger estava indo no sapateiro com a filha dela de 3 anos de idade ali na cidade de Los Angeles. E no caminho, ela estava passando por vários terrenos baldios, o que não é estranho, porque a cidade acabou tendo muito impacto na Segunda Guerra Mundial e era comum ver terrenos baldios pelo caminho. Só que em certo momento da caminhada dela, ela olhou alguma coisa branca de longe, assim, e ela achou que alguém tinha jogado um manequim fora. Então ela continuou andando tranquilamente, só que quando ela chegou mais perto, ela viu que não era um manequim. Era o corpo de uma mulher cortada no meio na altura da cintura. Ela ficou completamente desesperada e voltou para casa para pedir ajuda da polícia, para ligar para a polícia. Para começo de conversa, a polícia chegou no local e já tinha mídia, já tinha fotógrafo, a cena já estava completamente lotada. E eles se depararam com uma imagem muito assustadora. Parecia que alguém tinha montado mesmo como que eles queriam que o corpo fosse encontrado. Isso porque estava numa pose meio montado mesmo. Os braços estavam levantados, as pernas estavam abertas. O corpo estava cheio de machucados por ele todo. E uma das coisas que mais chamou atenção, assim, de cara, foi que na altura da boca, assim, tinha um corte que ia de orelha a orelha, meio que formando um sorriso. Como eu falei, o corpo estava dividido em duas partes na altura da cintura, só que estava na direção certa ali, estava meio que montado, só que estava separado por 10 centímetros mais ou menos de distância. A mulher tinha marcas de amarra no pulso, no tornozelo e no pescoço. E logo os investigadores já pensaram que ela foi torturada alguns dias antes de ter sido morta. Outra coisa que chamou muita atenção dos investigadores foi que não tinha sangue nem no corpo, nem na cena do crime. Ou seja, ela foi morta em outro lugar, aí drenaram todo o sangue dela, tiraram todo o sangue do corpo, daí lavaram o corpo e botaram na cena que foi encontrado, no local que ela foi encontrada. Então não foi ali que ela tinha sido morta, na verdade. O corpo foi colocado ali. E essa coisa de não ter sangue nem no corpo, nem na cena ali onde o corpo foi encontrado, pode ter explicado por que a Beth pensou que era um manequim. Porque o que a gente vai pensar? Quando é um corpo, geralmente tem sangue e tudo mais, porque ela tava toda pálida mesmo, sem sangue nenhum, ela já era branca e quando a pessoa morre, ela já fica pálida, imagine sem sangue nenhum no corpo. Só tinha um vestígio de sangue, que era uma marca de pneu, que estava com um pouquinho de sangue, e em cima dessa marca de pneu tinha um formato de um calcanhar. Também tinha um saco de cimento vazio perto da cena do crime que tinha uma manchinha de sangue. Mas só isso, não tinha mais sangue em nenhum lugar. Por causa da violência desse crime, ele se tornou prioridade de investigação na polícia de Los Angeles. E enquanto eles estavam ali analisando a cena do crime, o corpo já foi mandado para autópsia, para ver o que podia aproveitar, porque naquele momento o tempo era primordial. A autópsia revelou que não tinha sêmen no corpo, mas assim, o corpo foi lavado. Então, se tivesse sêmen, também não ia aparecer naquele momento, porque não tinha nem sangue. O corpo foi realmente muito bem lavado. Na região pubiana, tinham vários cortes e o pelo foi todo arrancado. Além disso, a maioria dos cortes, a maioria dessa violência toda da cena do crime, de como o corpo foi encontrado, foi feito depois dela já ter morrido. Inclusive, o corte na altura da cintura. A causa oficial
inicial da morte foi hemorragia e choque devido à concussão cerebral e lacerações no rosto. Depois das análises da impressão digital dela, que foi uma novela muito grande, porque estava tendo tempestade, para mandar para o laboratório foi uma novela, porque atrasou, aí teve que arrumar outros meios de mandar, foi realmente muito complicado, e eles estavam com pressa para descobrir quem era, mas depois de finalmente as análises feitas, descobriram que ela era Elizabeth Short e tinha 22 anos de idade. E quem era essa mulher? Elizabeth Short nasceu no dia 29 de julho de 1924 em Hyde Park, em Boston. Ela era filha de Phoebe e Cleo Short e tinha 4 irmãs. Quando rolou a crise de 29, o Cleo, que é o pai da Elizabeth Short, ele abandonou a família. Ele fez toda uma cena para fingir que ele tinha tirado a própria vida. O Cleo abandonou o carro dele vazio perto de uma ponte, o que fez a polícia acreditar que ele tinha se jogado dessa ponte. Daí a Phoebe teve que se virar nos 30 para cuidar das 5 meninas sozinha. Ela foi pulando de emprego em emprego, trabalhou em vários lugares e ela começou a receber um auxílio do governo para sustentar as meninas. Só que depois de um tempo, o Cleo, ele mandou uma carta para ela se desculpando, falando, pô, foi mal aí. Me aceita de volta? Vamos esquecer que tudo isso aconteceu? E ela recusou na hora. Ela não quis ele de volta. A Elizabeth foi crescendo e ela sempre parecia ser muito mais madura, muito mais velha do que ela realmente era. E ela era considerada uma mulher muito bonita. E além disso, ela também era muito animada. Quando a Elizabeth ficou mais velha, o Cleo, o pai dela, chamou ela para morar com ele na Califórnia, enquanto ela arrumasse um emprego, assim, e ela resolveu ir, pensando na carreira dela de atriz. Em 1943, ela mudou para casa do pai, mas a relação dos dois não era nada saudável, não era nada tranquila. Ele vivia reclamando de como ela agia dentro de casa, chamava ela de preguiçosa, que ela não queria fazer as coisas, e ele reclamava muito do estilo de vida dela. E por isso, em meados do mesmo ano, em 1943, ele expulsou ela da casa dele. A Elizabeth conseguiu um emprego no posto da base militar de Camp Cook, mas ela não ficou muito tempo nesse emprego. Logo depois, ela se mudou para casa de uma amiga dela em Santa Bárbara. No dia 23 de setembro de 1943, ela teve problemas com a polícia, porque ela era menor de idade e ela tomou bebida alcoólica. E lá nos Estados Unidos tem essa parada de ser diferente, você não pode tomar bebida quando é menor de idade, nem aqui, né? Mas a maioridade lá pra bebida alcoólica é diferente. Então, ela acabou sendo presa, porque deteram ela, mas só pegaram as impressões digitais e depois liberaram ela. Isso foi importante no caso, né? Porque pegaram as impressões digitais dela e conseguiram identificar o corpo dela mais tarde, né? Quando a Elizabeth estava em Los Angeles, ela conheceu o tenente Gordon Flicking, que ela se apaixonou por ele, eles planejavam se casar, só que ele foi mandado para a Europa. Aí estragou o plano deles. Ela era muito namoradeira, pelo que eu pesquisei, mas ela queria se casar, ela queria um relacionamento sério. Ela, inclusive, chegou a namorar alguns militares. E, durante esse período, também ela aceitou alguns empregos como modelo. Daí, a Elizabeth conheceu o Major Matt Gordon, eles se apaixonaram e ele foi mandado para a Índia, só que eles planejavam se casar quando ele voltasse de lá. Só que, infelizmente, ele morreu em combate e não conseguiram concretizar o casamento. A Elizabeth, então, começou a sair com um cara chamado Robert Manley, que ele era casado, mas, apesar deles saírem sempre, o Robert afirmou que eles nunca tiveram nada. Pelo que parece, eles eram só amigos mesmo. Aí, no dia 9 de janeiro, a Elizabeth disse que ia voltar para a cidade dela, ia voltar a morar com a família dela, só que antes ela tinha que encontrar com a irmã dela no Hotel Biltmore e pediu que o Robert levasse ela até lá. O Robert levou ela até lá, ele fez o que ela pediu, só que ele deixou ela lá e foi embora. Ele não ficou esperando a irmã dela chegar, porque ele tinha um compromisso, ele tinha que ir embora. Aí, a última vez que ele viu ela tava fazendo umas ligações ali no saguão do hotel. O Robert e os funcionários do Biltmore foram as últimas pessoas a verem Elizabeth viva. Ela ficou desaparecida por 6 dias até ser encontrada no dia 15 de janeiro de 1947. Daí, no dia 17 de janeiro, uma foto da Elizabeth apareceu na primeira página de um jornal com o nome Dália Negra. E foi o nome que o caso ficou conhecido mesmo décadas depois. Agora voltamos à investigação, agora que a gente já falou um pouco sobre a Elizabeth. A polícia chegou à conclusão de que ela já conhecia o assassino antes de tudo ter acontecido. Não foi uma pessoa que encontrou ela e resolveu matar. Isso porque a violência que foi empregada nela parecia muito uma vingança escancarada. O criador de perfis criminais, chamado John Douglas, inclusive, ele acredita que não só o assassino conhecia já ela, como tinha certo apego emocional a ela. Ele chegou a essa conclusão analisando toda essa situação, e uma dessas análises que ele fez levou a acreditar que o jeito
jeito que o corpo foi encontrado, a violência que o corpo sofreu, que a Elizabeth sofreu, parecia muito que a pessoa queria mostrar, deixar bem público o que ele considerava que a Elizabeth tinha feito de errado. No dia 23 de janeiro, um jornal chamado The Examiner recebeu uma ligação de uma pessoa falando que era o assassino da Dália Negra e que não estava gostando nada de como a história estava sendo contada nos jornais. Inclusive, ele falou que poderia provar que ele era o assassino, porque ele tinha os pertences dela. E, de fato, o jornal recebeu um pacote que tinha os pertences da Elizabeth, tinha certidão de nascimento, cartão de visita, algumas fotos e uma carta que foi escrita com um recorte de revistas. No mesmo dia que esse pacote foi recebido pelo jornal, foram encontrados sapatos e a bolsa da Elizabeth dentro de uma lixeira a alguns quilômetros ali do terreno baldio que ela foi encontrada. E a polícia já entendeu isso como essa pessoa mora entre esses pontos, mora perto desses pontos, entre o lugar que foi encontrado o sapato e a bolsa e o lugar que o corpo foi encontrado. Foi chegando mais carta nesse mesmo estilo para jornais, diversos jornais, e os jornais estavam encaminhando para a polícia investigar essas cartas. Ao mesmo tempo disso tudo, a polícia estava recebendo algumas ligações, algumas denúncias anônimas, mas a maioria não estava levando a nada. Não queria dizer nada, não ajudava em nada, a maioria era falsa, inclusive. A polícia, inclusive, começou a investigar essas cartas, todas as cartas que estavam recebendo, eles analisavam, só que eram muito confusas, muito complicadas de entender, algumas informações pareciam ser falsas, então o que parecia era que a pessoa, no caso era o assassino, parecia que era mesmo o assassino que estava mandando essas cartas, só que parece que ele queria despistar a polícia, queria mesmo que a polícia perdesse tempo analisando essas cartas, que na verdade não ia levar a nada, e deu certo, porque a polícia perdeu bastante tempo, né? Gastou bastante tempo examinando essas cartas. Mas, em contrapartida, também, realmente, o que queria fazer? Iria ignorar? Claro que não, é uma evidência, tem que investigar também. Então a gente fica naquela sinuca de bico. Fora que, sabe aqueles pertences, tipo o cartão de visita, a certidão de nascimento, as fotos, que aquele jornal, o Examiner, recebeu? A polícia pegou pra investigar, só que eles tinham sido lavados com gasolina. Então não tinha como tirar a impressão digital, não tinha como fazer nada com aquilo, porque não tinha nenhuma evidência. É sempre bom lembrar que naquela época, a gente está falando da década de 40, não tinha exame de DNA ainda. Então, não tinha como pegar, às vezes, ver saliva, fio de cabelo. Não tinha como, porque não tinha exame de DNA. Inclusive, uma coisa muito importante da gente citar aqui. A polícia estava trabalhando com a hipótese de que essa pessoa que assassinou a Dália Negra, essa pessoa tinha bastante noção de medicina, porque não era um corte amador da cintura, principalmente. A pessoa sabia o que estava fazendo. Essa parada de drenar o sangue foi tudo muito profissional. Se fosse uma pessoa leiga, não ia conseguir fazer dessa forma. Então a polícia começou a funilar mais e começou a investigar pessoas da medicina, da odontologia ou alunos de faculdades que tinham matérias de anatomia humana. Inclusive, a Faculdade da Califórnia mandou uma lista com o nome de todos os alunos da medicina. Porém, o primeiro suspeito que a polícia investigou foi o Robert Manley, que é aquele amigo da Elizabeth que deixou ela no hotel antes dela desaparecer. Isso porque ele foi uma das últimas pessoas a verem ela viva. Só que, nos dias que tudo aconteceu, ele estava fora da cidade. Isso já era um álibi, né? Não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo. E ele também passou por alguns detectores de mentira, alguns, interrogatórios, e a polícia acabou liberando ele. O Robert foi liberado de uma lista de 75 suspeitos. E em dezembro de 1948, tinha uma lista de 192 suspeitos. Cerca de 70 pessoas confessaram o crime. Sempre quando tem um crime com muita repercussão, assim, sempre tem uma galera que acaba confessando. Acho que muito por conta de, vou ser conhecido por esse crime, vou ser famoso. Eu não entendo muito bem como isso acontece, mas isso acontece muitas vezes. Principalmente quando são crimes grandes, assim. E o crime da Dália Negra teve uma repercussão muito grande. Dessas 70 pessoas que confessaram, 22 apenas tinha alguma coisa ali, algumas evidências que colocava essa pessoa talvez como suspeita, só que no final das contas, ninguém foi confirmado, não tinha como confirmar ninguém. Como eu falei lá no início, o caso da Dália Negra não está resolvido. Até hoje é um crime sem solução, só que como todas as histórias que a gente não consegue explicar,
tem várias teorias que tentam explicar o que aconteceu. E é o caso também da Dália Negra, e eu vou explicar algumas teorias para vocês. A primeira teoria que eu vou trazer aqui para vocês hoje é que a polícia tem dedo nessa história. Vamos lá que eu explico. Uma das evidências para essa teoria é que a Agnes Underwood, ela estava trabalhando num jornal na época e ela estava à frente, ela estava na direção do caso da Dália Negra. E ela estava ali investigando, fazendo entrevistas e tudo mais. De repente, ela foi promovida a editora para trabalhar no escritório municipal. Esse cargo era raramente preenchido por mulheres. E ela foi uma das primeiras mulheres que preencheu esse cargo. E ela foi promovida muito perto, ela estava investigando e estava muito perto de descobrir quem era o assassino da Dália Negra. Daí a teoria diz que alguém de dentro da polícia fez um suborno ali, fez uma parada, alguma coisa do tipo, pra tirar ela da frente dessa investigação, porque a partir do momento que ela foi promovida, ela saiu do caso da Dália Negra. Além disso, em 1949, um júri foi formado para investigar o caso Elizabeth Short e avaliar a possibilidade de corrupção policial e encobrimento neste caso. Alguns nomes foram levantados nessa investigação, inclusive de pessoas que tinham cargos importantes dentro da polícia, e essa investigação serviu para dar mais visibilidade de que rola corrupção dentro da polícia. Só que, apesar disso, apesar de ter indicado pessoas, de ter dado visibilidade para a corrupção dentro da polícia, nenhum nome foi levantado como suspeito de assassinato à Dália Negra. A outra teoria que eu vou trazer para vocês envolve o assassinato de uma menininha de 6 anos de idade. Suzanne Degman foi sequestrada em janeiro de 1946 e partes do seu corpinho foi encontrado em esgotos. No mesmo ano, um homem chamado William Haydens, ele foi preso por roubo e durante o interrogatório ele acabou confessando que ele matou a Suzanne. E essa teoria diz que o William matou não só a Suzanne, como também a Elizabeth Short. Isso porque os dois casos têm algumas semelhanças. Essa teoria acaba que é refutada porque ele estava cumprindo a prisão perpétua dele quando o caso da Elizabeth Short aconteceu. Só que aí atrelou essa teoria a uma outra. Por quê? Tem gente que acredita que, na verdade, o William, ele foi preso meio que injustamente. Ele confessou o crime por outra pessoa e, na verdade, quem matou a Suzanne e a Elizabeth foi a mesma pessoa, um serial killer que estava atuando na cidade, mas que nunca foi pego. A próxima teoria diz que quem assassinou a Elizabeth Short foi um homem chamado George Hodel. E quem apresentou as evidências para colocar o George como o possível assassino da Elizabeth Short foi o próprio filho dele, o Stephen Hodel. O George, ele já tinha sido acusado por molestar a sua filha de 14 anos de idade e ele era médico. Essas duas coisas juntas colocou ele na lista de suspeitos. Porque lembra a parada que eu falei, que tinha que ser médico? Tinha não, né? Mas provavelmente era um médico por causa da precisão do corte, essas coisas. Então ele se tornou ali um possível suspeito. Ele foi colocado sob vigilância em 1950 e a polícia instalou microfones na casa dele. E uma das coisas que deu pra ouvir com esses microfones que a polícia instalou foi ele falando no telefone com uma pessoa que não se sabe quem era. E ele falou a seguinte coisa: suponha que eu tenha matado a Dália Negra. Eles não podem provar isso agora. Eles não podem mais falar nem com a minha secretária, porque ela já está morta. Essa secretária que ele mencionou no telefonema estava morta realmente, ela tinha morrido de overdose. E tem todo um rolê por trás da morte dela, que pode ser que ele estava ali, ele tem envolvimento com a morte dela, mas não teve como provar, mas tinha várias coisas ali que colocava ele na cena. Um rolê muito mal explicado também. O George morreu em 1999 e em 2003, o filho dele, o Steven, ele publicou um livro sobre o caso da Dália Negra. O livro se chama Black Dahlia Avenger: A Genius of Murder. Não tô falando esse nome porque eu sou muito international, não. É porque eu só achei mesmo o livro em inglês. E nesse livro, o Steven confirma, fala que foi o pai dele que matou a Dália Negra e também coloca o pai dele, o George, como culpado de outros crimes dessa época que não foram solucionados. O Steven começou a desconfiar do pai dele quando ele viu num álbum 2 fotos que na cabeça dele parecia muito ser a Elizabeth Short, só que a família dela confirmou que não era ela nas fotos. E esse não foi o motivo de que ele confirmou, foi meu pai. Foram vários outros motivos, ele juntou várias outras evidências. Isso foi só o estopim, pelo que parece. Apesar dessa teoria deixar opiniões bem divididas, o Steven criou um site, ele continua defendendo isso, ele criou um site onde ele vai postando atualizações
sobre novas descobertas sobre o caso da Dália Negra, e eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês desse site. Mas o site, se eu esquecer de botar na descrição, é stephenhodel.com, mas eu vou deixar. Até hoje, não se sabe o que aconteceu com a Elizabeth Short, quem foi o real assassino. O caso foi arquivado e vai continuar arquivado até que novas evidências apareçam. Só que quanto mais o tempo passa, menos chance se tem de descobrir o que realmente aconteceu. E, gente, foi em 1947, tem muito tempo. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que aconteceu? Quem foi? Será que foi uma pessoa completamente aleatória? Ou será que alguma dessas teorias que eu falei tá correta? Se você não assistiu ainda, assiste esse vídeo aqui, que é o que eu falo sobre o Hotel Cecil. E se você já assistiu o vídeo do Hotel Cecil, assiste esse aqui, que é o do caso da Elisa Lam. Os dois casos aconteceram em Los Angeles, assim como o da Dália Negra. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até semana que vem. Tchau!